Olá, boa tarde. Eu sou Eliane Cardoso, sou estagiária do curso de arte, a minha segunda licenciatura que eu estou fazendo. E hoje eu vou falar sobre história da arte, do Renascimento à arte contemporânea. A introdução, hoje nós iremos abordar a história da arte e os principais movimentos artísticos do Renascimento até a arte contemporânea. Eu trouxe a habilidade aqui, que é do 9º ano, que aborda os materiais recicláveis e sustentáveis da arte. Dentro de um contexto da educação, geralmente se refere à capacidade de produzir trabalhos artísticos utilizando materiais recicláveis. A história da arte é uma viagem pelas formas de expressão que marcam diferentes períodos da humanidade. Vamos conhecer hoje o panorama que vai desde o Renascimento até a arte contemporânea. O Renascimento eu trouxe um pouco aqui dos principais movimentos. O primeiro que eu trouxe foi do Renascimento. O Renascimento surge quando os pensadores do século XV e XVI retomam o conhecimento dos gregos romanos, que renascem da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Daí dá o nome do período que faz referência ao período renascer, ou seja, o renascer da racionalidade, do humanismo e do antropocentrismo dos antigos, tá bom? Eu trouxe algumas características também, que é do realismo, que era a perspectiva de valorização do homem, então eles valorizavam bastante o homem, tá bom? Um exemplo disso, né, que temos algumas artes, né, algumas obras de artes que valorizavam bastante, era a Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. Então ele foi pintado, né, e trouxe bastante essa parte, né, do realismo, né, da arte moderna, tá bom? Aí tem também o Barroco. O Barroco ele foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Itália no século XVI e se espalhou pela Europa e América Latina. Ele se caracterizou por uma estética exuberante e complexa, em uma ênfase de detalhes, contrastes e emoções intensas, em contraste com a simplicidade do Renascimento, né? O Barroco dominou a arquitetura e a pintura e a escultura, a literatura e a música durante o século XVII e as primeiras décadas do século XVIII. Eu trouxe algumas características, né, que foi a dramaticidade, contraste de luz e sombra. O exemplo disso são as obras de Caravaggio. Teve também o impressionismo. O impressionismo ele foi um movimento artístico que surgiu no final do século IX, na França. Ele se caracterizou pela captura da luz e do movimento, através de pinceladas soltas e cores vibrantes. Os artistas mais impressionistas que buscavam representar as impressões visuais, que é a luz, que dá luz e movimento, que causavam pela natureza, muitas das vezes pintava ao ar livre, né, para capturar a sensação do movimento, né, do movimento da natureza. Aí eu trouxe algumas características que valoriza também a luz, né, a valorização da luz. Eles valorizavam muito essa parte da luz, né, eles também usavam muitas cores vibrantes, pinceladas soltas, né. E um exemplo disso que eu trouxe foi a impressão Nascer do Sol, de Monet, tá? Então, assim, eles gostavam muito, né, do impressionismo, de pintar, né, a luz natural. Então, eles faziam esse trabalho, né, mais natural e eles usavam essas pinceladas mais soltas, né, mais à vontade, cores mais fortes, mais vibrantes. Tem também a terceira parte, que foi a arte moderna. A arte moderna, ela foi um movimento que se desenvolveu no início do século XX. Representou uma ruptura com os padrões estéticos clássicos, né? Eles buscavam a inovação e a expressão da subjetividade no Brasil. A Semana de Arte Moderna, de 1922, ele foi um movimento importante
consolidado com um movimento que promoveu uma renovação cultural. Eu trouxe algumas características também que fala sobre isso, que as características que eles, né, tinham seriam abstração, experimentação de formas. Um exemplo disso foi o Picasso e o cubismo, né? Em o cubismo, tá bom? A arte contemporânea, ela abarca alguns movimentos artísticos importantes, entre os quais destacam-se o pop, a arte conceitual, arte digital, fotografias, instalação, arte urbana, o body art, arte povera, arte de novas mídias e imperialismo, fotorrealismo, op art e arte cinética. Algumas características dessa arte contemporânea foi a diversidade de materiais e linguagens que eles usavam, tá? Um exemplo disso é as instalações e as performances do grafite, né? Então, o grafite deu uma boa liberdade para essa arte contemporânea, né? As formas que eles fazem, as novas performances que eles trazem, né? As novas instalações, os novos, né, sistemas, né? Novos, materiais que eles usam para fazer essas artes, e o grafite que eles trouxeram também como uma forma dessa arte, da arte contemporânea. Exposições teóricas, os principais movimentos que eu trouxe aqui para vocês, mais para a gente estar fazendo depois uma pesquisa mais à frente, né? Uma pesquisa mais profunda, porque é só um começo, né, de uma aula aqui, né, que eu fui buscar aqui, né, mas precisamos se aprofundar para analisar certinho, né, para buscar mais, conhecer mais, mais conhecimento, buscar mais conhecimento, trazer novas, né, técnicas que eles usavam bastante. Mas alguns principais movimentos que eu trouxe, né, foi o Renascimento, né, que eu falei um pouco, o Barroco, o Romantismo, o Realismo, o Impressionismo, o Cubismo, o Impressionismo, Surrealismo e outros também, que teve vários outros, né? Eu trouxe só alguns exemplos aqui, falei um pouco sobre cada um, porém, existem vários outros. Esses movimentos, ele abrange também diferentes períodos da história da arte e estilos também, refletindo mudanças sociais, culturais e tecnológicas, né? Então, a gente consegue refletir através desses movimentos as mudanças sociais, né, que tivemos aí a partir de cada um, né? Tivemos vários tipos de mudanças, dependendo do movimento que estava, né, ali. Então, tivemos vários tipos de mudanças, veio vários tipos de culturas, né? Conseguimos alcançar vários tipos de culturas, várias expressões e várias tecnologias também foram sendo usadas, foram se modificando com o tempo, né? Foram vindo novas tecnologias, e isso fez também com que a arte, né, se renovasse a cada dia, né? A cada movimento foi se renovando, foi mudando, né? Foi dando outros tipos de formas. Então é bem bacana essa parte, né, da arte contemporânea. E eu vou deixar para vocês aí, né, uma atividade que eu trouxe, que será parte desse projeto que nós iremos fazer, né? A primeira parte seria a parte do buscar conhecimento, né? Se aprofundar, né? Fazer uma, como diz, buscar aí, né? Buscar um conhecimento, se aprofundar, fazer uma pesquisa, né? Pesquisar cada um desses movimentos que eu trouxe, que é a melhor forma, né, de você conseguir saber, né, a subjetividade de cada um, né, como que era, que forma que dava, né, de que jeito que funcionava. Então, a melhor forma, né, aí a primeira atividade que eu vou deixar aqui seria a pesquisa mesmo de cada um, pesquisa de cada movimento, aprofundamento de cada movimento, a subjetividade, como se deu, como foi, né, como aconteceu, como eram as formas da arte, como que era né, a arte trabalhada, tá? Então, é uma atividade aqui
que seria a parte final do projeto, seria né, escolher, né, um dos movimentos que eu apresentei neste momento, um dos movimentos também que vamos pesquisar e vamos nos aprofundar, e criar uma releitura artística, utilizando o material que tiver em casa, tá? Se tiver tinta, você pode usar, pintura, colagem, né? Então, vamos fazer aí, pegar um movimento desses que eu trouxe até vocês, né? Pesquisar e fazer, e criar uma releitura, tá? Uma releitura artística, olhar, ver como que é certinho, né? A forma que eles trabalhavam, escolher alguma atividade ali de arte, um quadro, alguma coisa, e fazer essa releitura artística, como seria feito hoje, no tempo de hoje. Aquele tempo era de uma forma e agora, hoje, nesse tempo, como que a gente vai fazer a releitura, né, dessa atividade, ou desse quadro, ou dessa pintura? E você usando o material que você tem em casa, que seria desenhos, né, pintura ou colagem, tá bom? Seria a forma de finalizar o nosso projeto, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa viagem aí pela história, que eu não trouxe muita coisa, né, porque o tempo é curto, não dá para se aprofundar muito, né, mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, pode estar chamando, né, qualquer dúvida na pesquisa também, pode estar falando para a gente poder ir desenvolvendo o nosso trabalho e o nosso projeto, que nós estamos desenvolvendo juntos, tá bom? Depois da atividade, compartilhe, né, o resultado que você teve aí, né? E aí você vê o que aconteceu, como que você fez esse trabalho, mostra aí pra gente, né? Compartilha aí com a galera, com a turminha, né? Como que você desenvolveu o seu trabalho? E aí, você escolheu o quê, né? Qual atividade que você escolheu aí para você, qual movimento que você escolheu, né? Da arte contemporânea, né? Ou barroco, e aí, qual que você mais gostou? Qual que você mais analisou, que você achou interessante, né? Alguma parte que fez, que trabalhou bastante com a arte na parte da tecnologia, né? Ou não, você gostou mais da parte mais da pintura mesmo, ali, ó, aquela pintura, né, legal, ou do grafite, né, que as moçadas aí adoram grafite, né? E aí, qual é o movimento que trabalhou o grafite, que você gostou bastante e que você se aprofundou, você fez, né, você buscou, e aí você vai compartilhar com a gente no final, né, pra gente poder ver como que se deu, né, essa forma, como que foi, e como que se deu, como se você gostou, né, de trabalhar, qual é o tipo de pintura que você escolheu, quais as cores de tinta, né, eu escolhi as tintas tal, cores tal, aí eu fiz esse movimento, né, eu consegui fazer um desenho bem legal, eu peguei o material que eu tinha em casa, papel, peguei umas tintas e consegui fazer dessa forma, né, consegui fazer na forma do grafite, ó, fiz o grafite, fiz uma pintura, e é assim, tá bom? E aí você vai trazer pra gente poder fazer no final do nosso projeto. Nós iremos fazer um quadro, né? De cada... eu escolhi o projeto barroco, então vamos fazer um quadro, né? Com a atividade que você trouxe e a proposta, né? Que você trouxe sobre esse movimento, né? E será bem legal, será bem bacana, porque nós iremos compartilhar juntos, né? E eu acho assim que é um momento legal para vocês conhecer e analisar e se aprofundar em cada movimento, tá? Eu acho que é um momento legal, então vocês se aprofundem mesmo, busquem mesmo conhecimento, né? Que nós iremos aprender juntos também, né? Vocês irão trazer, e qualquer dúvida a respeito, né, desse movimento, dessa atividade também, nós estaremos aqui pronto para nos aprofundar, né? E eu tenho certeza absoluta que vai sair coisas bacanas, coisas legais, né? Porque a partir do momento que vocês começam a pesquisar, que vocês começam a se aprofundar, começa a ter novas descobertas, começa a ter novas ideias,
né? E aí a arte começa a surgir, né? Tanto para vocês, né, que tá em grupo, né? E individualmente também, vai surgir individualmente, tenho certeza, e aí depois em grupo também vai surgir novas ideias, né? E novas formas de trabalhar, e vai ser bem bacana, tá bom? Então até a próxima aula, e aí eu conto com vocês para essa atividade então. Tchau, tchau!